em algumas situações da minha vida. Então vai gerando o quê? Emoções e sensações de calmaria dentro de mim. E assim eu vou ficando calma. Então tudo que eu passei de experiência serve como combustível para fortalecer aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou pensando e aquilo que eu estou fazendo, tá? Oi, iluminado, estou viva aqui agora, você é ótima, obrigada, meu bem. Oi, Beatriz, coisa linda. Eu vou fazer 2 dias de imersão. Só 2 dias, princesa? Aonde que vai ser essa imersão de inteligência emocional? Oi, Rayane, parece a Pamela. Quê? Quem é Pamela? Influencer? Gente, eu pareço tanta gente. Eu tô louca pra chegar o dia que vão falar assim, cara, você parece a Priscila Góes. A influencer por vidas construtivas, não influência de base de R$200. Minha idade. Que morena linda, obrigada, italiano. Morro de medo de casar. João, tem um bloqueio aí em você, tá? Me conta a sua história, por que você tem medo de casar? Qual a experiência que você já teve? Ou como foi o casamento do seu papai e de sua mamãe? Esse bloqueio tem identidade com a sua infância, tá? Tchê, tu parece a tal da Kelly Key. Obrigada, pareço mesmo. Só Deus consegue iluminar. Só Deus consegue eliminar o passado. O passado ele jamais será eliminado, faz parte da nossa história, tá? A gente só ressignifica, a gente dá uma nova forma de enxergar o nosso passado. A gente entende tudo, a gente começa a entender os porquês, tá? Então a gente olha com bons olhos tudo que nos aconteceu. Até mesmo o abuso, Pri, até mesmo o abuso, tá? Lembra que eu falei mais cedo que até nesses atos tem um lado bom? Então a gente precisa aprender a extrair o lado bom de tudo que nos acontece, tá, gente? Agora estou na Europa e você sempre com conselhos, né? Oi, Demix. Uai, você não sempre esteve na Europa, não? Eu sumi, desculpa. Oi, linda. Demix, você aparecia nas minhas lives? Eu não lembro. Bom, essa descrição do narcisista exatamente assim. Isso, meu povo. Eu estou tentando melhorar. Você grita com a sua filhotinha, Aline? Você tá repetindo padrão de comportamento. Mamãe gritava com você? Papai gritava? Ou às vezes é um pedido de socorro, tá? O seu grito é exaustão, pedido de socorro. Mas a sua revolta não pode ser contra a bebê, a sua filhote, tá? Eu digo bebê porque a minha tem 19 anos e pra mim ainda é um bebê. A sua revolta é contra o problema, contra a ferida, tá? Fica parecendo um usurpador, gente. Tá, assim? Pera, a de cá? Assim? Fica parecendo usurpadora? Não, ontem tava aparecendo a Michele, né, esposa do Bolsonaro, a Aline Riscado, a Kelly Key. Não, gente, eu fiquei parecendo uma jaca. Não ficou legal, não gostei. Gente, compartilhem a live, ajuda a Pri a bater a meta. Falta 2 corações. 2 corações, meus amores. Ajudem a Pri. Obrigada, anjo. Obrigada pelo café. Obrigada, Deus te abençoe. Fred comentou, você é massa, adoro esse assunto, olha a Rose. Que ótimo, Rose. Tamires, minha linda, obrigada pela flor, tá, meu bem? Deus te abençoe. Beatriz colocou o bichinho chorando. Então, Aline, como que você tá buscando fazer isso? Porque assim, sabe aquela famosa ditado que fala murro em ponta de faca? Às vezes você tá fazendo de um jeito que não é para ser feito. O primeiro passo é o autoconhecimento, né? Bom, o primeiro passo é você estar aqui na minha live.
Você está buscando conhecer sobre feridas emocionais para curar essas feridas, para ter comportamentos diferentes com a sua filha. Aprender a validar, aprender a ter tempo de qualidade, aprender a dar carinho. Filho não... Primeiro, a gente não bate em filho. A minha filha, ela fala que vai me processar. Por quê? Porque na época dela, ela apanhava muito. Obrigada, meu bem. Na época dela, ela apanhava muito. E na época dos irmãos dela... Por que eu digo na época dela, sendo que eles são uma escadinha? Eu vou explicar. A Sumaia, quando eu separei, ela morou comigo. Então ela apanhou muito nessa época, porque eu não tinha inteligência emocional. Eu não tinha o autoconhecimento, eu não estudava tudo que eu estudo hoje, tá? Então ela morava comigo, ela apanhava muito. E os meninos moravam com o pai. Então todo final de semana os meninos vinham, era só ela que levava o porrete. Por quê? Porque os meninos já não passavam muito tempo comigo. E por que eu ia bater nos meninos? Então é só ela que apanhava. Então a Sumaia sofreu muito, ela carregou muitas feridas durante muito tempo. Depois que eu fui entender que a gente foi ressignificando juntas, tá? E ela fala assim: mãe, eu vou te processar, porque na minha época você não estudava inteligência emocional e eu apanhei muito. Agora os meus irmãos nunca apanhou. Mas eu aprendi uma maneira correta de educar os filhos sem precisar bater. É dando amor, suprindo necessidades importantes da criança, para que ele não cresça um adulto com comportamentos disfuncionais. Então essas crianças, elas vão ser adultos algum dia. Mas será que ele vai ser um adulto que vai prosperar? Vai ser um adulto que vai formar uma família saudável? Vai ser um adulto que não vai para o mundo do crime? Vai ser um adulto que não vai para o mundo da prostituição? Vai ser um adulto que não vai maltratar as pessoas? Entende, gente? Tem várias personalidades, imensas personalidades, imensas, infinitas personalidades. E cada ferida que foi gerada vai criar uma personalidade no seu filho. E que tipo de personalidade ele vai ter? Às vezes ele vai ser desonesto com as pessoas e a desonestidade atrai coisas ruins, ele vai atrair mais coisas ruins para a vida dele. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado na criação dos nossos filhotinhos. Meus filhos vão ser educados tudo no chicote. Ainda bem que são seus filhos, não são os meus. Uai, como assim, meu bem? Leona, quando você tinha 4 anos, seu papai mostrou um áudio quando você começou a falar e depois apagou só pra te atingir? Como assim? Você... Não entendi a atitude do seu papai. Como faço para que a minha filha me obedeça em público? Zirlene, isso é ensinado em casa, tá? Então, todo comportamento que ela tem dentro de casa, ela vai ter também lá fora. Então, assim, se ela não te obedece dentro de casa, porque dentro de casa você tem aquela famosa sensação que você está sendo, vamos dizer, que você está sendo autoritária, né? Dentro da relação mãe-filha ou filhos. Mas a verdade é que você grita muito quando tá sozinha dentro de casa, então ela tem medo, ela não tem obediência, é diferente. E na rua você não vai ter coragem de gritar. Então ela já sabe que na rua você não vai gritar com ela, você não vai bater nela. E ela vai fazer o que ela quiser. Então ela não vai ter os certos comportamentos na rua. Na rua ela se sente mais livre, se sente mais à vontade. Mas também a gente precisa ter um discernimento do que o que meu filho está fazendo de errado. Muitas vezes a gente se prende a que o outro vai pensar e acaba impedindo os nossos filhos de serem eles mesmos, sabe? De serem crianças. Crianças não foi feito para comportar, gente. Criança é curiosa, criança quer conhecer as coisas. Então criança não foi feita para comportar. Se você vê uma criança muito comportada, essa criança tá errada. Tem alguma coisa errada com essa criança. Ela tá sendo reprimida. Criança foi feita para fazer bagunça, porque é criança, ela não sabe o que é certo e o que é errado ainda, óbvio. Papai e mamãe põem limites. Tem que ter limites. Mas esses limites são baseados naquilo que você acredita ser certo ou naquilo que outras pessoas acreditam ser certo? Entende? Então, muitas vezes a gente impede, por exemplo, é um filho que tá no ponto de ônibus, um exemplo. Tá no ponto de ônibus e tá andando pra lá e pra cá no ponto de ônibus. E aí na sua cabeça aquilo tá incomodando as pessoas. Aí você fala: quer que tá aqui, João? Senta aqui, João, fica quieto. Ou seja, você tá limitando o seu filho. Ele está brincando pra lá e pra
Eu cansei, eu lembro de uma história de uma mãe, a criança toda vez, ela ia na catraca e se balançava antes de passar por baixo. Ela subia na catraca, dava uma balançadinha, depois passava por baixo. E a mãe achava que todo mundo se irritava com aquilo. A mãe, por achar que todo mundo se irritava daquilo, ela arrumou a mão na cabeça da criança, a criança bateu a boca na catraca, quebrou o dentinho da frente. Olha que ação dessa mãe. Por conta de outras pessoas, ela feriu seu filho. Entende? Então você tem que corrigir o seu filho na medida daquilo que você acredita ser certo. Não acredita que outras pessoas, você acha que outras pessoas estão pensando. Ele é uma criança. A atitude dele é uma atitude de criança, ele não é um adulto. E estranho seria se fosse um adulto balançando ali. Mas é só uma criança, então você não tem que se incomodar. Ah, as pessoas estão se incomodando. Não. Agora, você tem que impor limites, por exemplo, vai na casa de um parente seu. Ó, não mexa nas coisas da titia, não pega nas coisas que não são suas. Lá em casa você tem liberdade, porque lá é nosso. Lá é do papai e da mamãe. Lá você tem total liberdade para mexer naquilo que é seu. Mas na casa de outras pessoas, o que tem lá são deles. Então é saber ensinar, é conversar. Então criança, elas vão se comportar do lado de fora do mesmo jeito que ela se comporta e aprende dentro de casa. Entende? Então a gente também precisa ser o quê? O espelho. A gente precisa ser o espelho. Elas têm que ter uma pessoa para quê? Para se espelhar.